Lei 5.810, de 24 de janeiro de 1994. A Assembleia Legislativa do Estado do Pará estatui, e eu sanciono a seguinte lei. Título 1º. Das disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei institui o regime jurídico único e define os direitos, deveres, garantias e vantagens dos servidores públicos civis do Estado, das autarquias e das fundações públicas. Parágrafo único. As suas disposições aplicam-se aos servidores dos poderes executivo, legislativo e judiciário, do Ministério Público e dos tribunais de contas. Artigo 2º. Para os fins desta lei. Inciso 1º. Servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. Inciso 2º. Cargo público é o criado por lei, com denominação própria, quantitativo e vencimentos certos, com o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional, que devem ser cometidas a um servidor. Inciso 3º. Categoria funcional é o conjunto de cargos da mesma natureza de trabalho. Inciso 4º. Grupo ocupacional é o conjunto de categorias funcionais da mesma natureza, escalonadas segundo a escolaridade, o nível de complexidade e o grau de responsabilidade. Parágrafo único. Os cargos públicos serão acessíveis aos brasileiros, que preencham os requisitos do artigo 17, desta lei. Artigo 3º. É vedado cometer ao servidor atribuições e responsabilidades diversas das inerentes ao seu cargo, exceto participação assentida em órgão colegiado e em comissões legais. Artigo 4º. Os cargos referentes a profissões regulamentadas serão providos unicamente por quem satisfizer os requisitos legais respectivos. Título 2º. Do provimento, do exercício, da carreira e da vacância. Capítulo 1º do provimento. Artigo 5º. Os cargos públicos serão providos por nomeação, segunda promoção, terceira reintegração, quarta transferência, reversão, via aproveitamento, sétima readaptação, oitava recondução. Capítulo 2º. Da nomeação. Seção e das formas de nomeação. Artigo 6º. A nomeação será feita. Inciso 1º. Em caráter efetivo, quando exigida prévia habilitação em concurso público, para essa forma de provimento. Inciso 2º. Em comissão, para cargo de livre nomeação e exoneração, declarado em lei. Parágrafo único. A designação para o exercício de função gratificada recairá, exclusivamente, em servidor efetivo. Artigo 7º. Compete aos poderes executivo, legislativo e judiciário, ao Ministério Público e aos tribunais de contas na área de sua competência, prover, por ato singular, os cargos públicos. Artigo 8º. O ato de provimento conterá, necessariamente, as seguintes indicações, sob pena de nulidade e responsabilidade, de quem der a posse. Inciso 1º. Modalidade de provimento e nome completo do interessado. Inciso 2º. Denominação de cargo e forma de nomeação. Inciso 3º. Fundamento legal. Seção 2ª. Do concurso. Artigo 9º. A investidura em cargo de provimento efetivo depende de aprovação prévia em concurso público de provas, ou de provas e títulos, observado o disposto no artigo 4º desta. Artigo 10. A aprovação em concurso público gera o direito à nomeação, respeitada a ordem de classificação dos candidatos habilitados. Parágrafo 1º.
terá preferência para a ordem de classificação, o candidato já pertencente ao serviço público estadual, e, persistindo a igualdade, aquele que contar com maior tempo de serviço público ao Estado. Parágrafo 2º. Se ocorrer empate de candidatos, não pertencentes ao serviço público do Estado, decidir-se-á em favor do mais idoso. Artigo 11. A instrumentação e execução dos concursos serão centralizadas na Secretaria de Estado de Administração, no âmbito do Poder Executivo, e nos órgãos competentes dos poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e dos Tribunais de Contas. Parágrafo 1º. O conteúdo programático, para preenchimento de cargo técnico de nível superior, poderá ser elaborado pelo órgão solicitante do concurso. Parágrafo 2º. O concurso público será realizado, preferencialmente, na sede do município, ou na região onde o cargo será provido. Parágrafo 3º. Fica assegurada a fiscalização do concurso público, em todas as suas fases, pelas entidades sindicais representativas de servidores públicos. Artigo 12. As provas serão avaliadas na escala de 0 a 10 pontos, e aos títulos, quando afins, serão atribuídos, no máximo, 5 pontos. Parágrafo único. As provas de título, quando constantes do edital, terão caráter meramente classificatório. Artigo 13. O edital do concurso disciplinará os requisitos para inscrição, o processo de realização, os critérios de classificação, o número de vagas, os recursos e a homologação. Artigo 14. Na realização dos concursos, serão adotadas as seguintes normas gerais. Inciso 1º. Não se publicará edital, na vigência do prazo de validade de concurso anterior, para o mesmo cargo, se ainda houver candidato aprovado, e não convocado para a investidura, ou enquanto houver servidor de igual categoria em disponibilidade. Inciso 2º. Poderão inscrever-se candidatos até 69 anos de idade. Inciso 3º. Os concursos terão a validade de até 2 anos, a contar da publicação da homologação do resultado, no Diário Oficial, prorrogável expressamente uma única vez por igual período. Inciso 4º. Comprovação, no ato da posse, dos requisitos previstos no edital. Inciso 5º. Participação de um representante do Sindicato dos Trabalhadores, ou de Conselho Regional de Classe das categorias afins na comissão organizadora do concurso público ou processo seletivo. Parágrafo 1º. Será publicada a lista geral de classificação contendo todos os candidatos aprovados, e, paralela e concomitantemente, lista própria para os candidatos que concorreram às vagas reservadas aos deficientes. Parágrafo 2º. Os candidatos com deficiência aprovados incluídos na lista reservada aos deficientes, serão chamados e convocados alternadamente a cada convocação de um dos candidatos chamados da lista geral até preenchimento do percentual reservado às pessoas com deficiência no edital do concurso. Parágrafo 3º. Equipe multiprofissional avaliará a compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência do candidato durante o estágio probatório. Artigo 15. A administração proporcionará aos portadores de deficiência condições para participação em concurso de provas, ou de provas e títulos. Parágrafo único. Às pessoas portadoras de deficiência, é assegurado o direito de inscrever-se em concurso público para provimento de cargo, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras, às quais serão reservadas até 20% das vagas oferecidas no concurso.